Hey Brainstormer, Teacher Joe here. E a aula de hoje é um negócio simples, mas que muita gente tem dúvida. E a aula de hoje é trazida pra você por essas pessoas maravilhosas que fazem parte do Brainstorm Club. O Brainstorm Club é um clube de inglês que você aprende inglês lá numa boa por 10 conto no mês. No fim do vídeo eu vou falar mais disso. E hoje a gente vai aprender quando que a gente vai usar o do e quando que a gente vai usar o to be pra perguntar e pra negar. E por que isso? É um assunto super simples, de fato, só que por causa da forma que o inglês é ensinado no Brasil, isso fica super difícil. Então, vamos facilitar a sua vida agora? Vamos? Então cola aqui na lousa, vem cá. Então a gente vai falar da diferença do pro to be, certo? Então, vou escrever os dois aqui, o do tá aqui e o to be tá aqui. Muito bom. Então, a gente tem essas duas palavras e elas são um pouquinho diferentes, não só no significado, mas na função. Como assim? O do, quando a gente for usar ele para perguntar e para negar, ou seja, em frases negativas e interrogativas, ele vai ser um cara que é chamado de auxiliar. E por que isso? Porque inglês é uma língua tosca que os verbos precisam de um auxiliar, de um ajudante para fazer as coisas. Beleza. Então, se o do é o auxiliar, e o que ele tá fazendo além de auxiliar o verbo? Nada. Literalmente nada. Ele tá lá só porque precisa ter alguém para segurar o not e precisa alguém pular para frente do verbo para fazer a pergunta. Só por isso, então, o do, ele não adiciona informação. Isso é importante. Então, o do não adiciona informação. E o to be? O to be, ele vai fazer dois papéis ao mesmo tempo. Por quê? Ele vai ser o auxiliar e ele vai trazer informação. Então, ele adiciona informação. E que informação é essa que ele adiciona? Ele adiciona ser ou estar. Então, a resposta curta para quando você vai usar o do e quando você vai usar o to be para perguntar e para negar vai ser: tem ser ou estar na sua frase? Sim, o ser e estar é o verbo principal. O que isso quer dizer? O ser e estar é o verbo que a pessoa está fazendo? Vou falar do jeito não gramatical. É a ação que a pessoa está fazendo? Se for, você vai usar o to be. Se não for, você não vai. Simples assim? Simples assim. Então, vamos ver exemplos, não é mesmo? Sim, vamos ver exemplos. Então, sei lá, vou escrever aqui, eu gosto de milkshake. I like... Tem uma gata aí, tá? Só pra te avisar. I like milkshake. Milkshake é milkshake, shake é de balançar e milk é leite, então é o leite balançado. E like é gostar e I like milkshake. Nessa frase aqui, a gente não tem nenhuma ideia de ser nem de estar, concorda? Porque eu tenho aí, eu gosto de milkshake. Eu não tô falando que eu tô bebendo milkshake, nem que eu tô gostando de milkshake, nem que eu, sei lá, sou o milkshake. Não tem nada disso na minha frase. Então, se não tem nada disso na minha frase, se não tem nenhuma ideia de ser estar, quem que eu vou usar pra perguntar? O do, isso aí. Como é que vai ficar a pergunta? A gente vai colocar o do antes da pessoa, a pessoa no caso aqui é o I, e a gente vai colocar aqui do I. É estranho fazer pergunta pra si mesmo? Depende da sua loucura. Pra mim não é, eu faço perguntas pra mim mesmo o tempo todo. Do I like milkshake? E pra perguntar? Desculpa, pra negar, que isso foi a pergunta. Pra negar, a gente vai usar o do com o not e a gente vai colocar depois da pessoa. E aí a gente vai ter I don't like milkshake. Tudo bem por enquanto? Então, quando a gente não tiver ideia de ser estar, a gente não vai usar o to be para perguntar. E quando a gente tiver a ideia de ser estar, o que vai acontecer? O to be que vai fazer todas as coisas. E eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Então, vou pegar uma frase do tipo... 3 hours later. Ela está bebendo milkshake. Vai ser minha frase. Ela está bebendo milkshake. Então, vou escrever aqui ela, she, o está, is, bebendo, o verbo to drink, com o ing, para dar o ando, endo, ondo, indo. Já tem aula falando sobre isso, tá aparecendo aqui em cima. She is drinking milkshake. Ela tá bebendo milkshake. Legal, 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 legal. Então, se a gente for ver aqui, a gente tem o to be, que ele tá sendo o está, certo? Ela está
bebendo milkshake. Se a gente for negar ou perguntar, quem vai segurar a negativa e quem vai pular pra frente é esse is aqui, porque ele faz as duas coisas. O do, ele ajuda o verbo, porque o verbo não consegue fazer a negativa e a interrogativa sozinho. O to be consegue. Então, quando a gente tem a ideia do to be, a gente não precisa usar o do. Então como é que vai ficar a negativa dessa frase, a interrogativa? Primeiro vamos na interrogativa pra gente fazer na mesma ordem. Na interrogativa, aqui a gente vai ter is she drinking milkshake? Beleza? E faltou a interrogação. Aí. Pra negar, a gente vai colocar o not no próprio is. She isn't drinking milkshake. Então, vamos analisar essas duas frases. Aqui, quem tá trazendo a informação pra minha frase, a informação da ação, é o like. O like é um cara que precisa de ajuda. E quem vai ajudar ele é o do. Então, é por isso que a gente tá usando o do nessa estrutura. Quando a gente chega aqui na segunda frase, o to be, o is, o está, é o verbo que ela tá fazendo. E porque é o to be que tá fazendo isso, ele vai pular pra frente. Você viu que eu não coloquei o to be de novo aqui? Porque não precisa, porque aqui ele já tá fazendo os dois papéis. É diferente dessa daqui, que o do tá fazendo a interrogativa e o like tá dando a informação. Aqui, o to be, o is tá dando a interrogativa e a informação ao mesmo tempo. Então, ele tá sendo multifunção. A mesma coisa aqui, ó. Você viu que eu não repeti o to be da forma que, ó, a negativa tá aqui nessa frase e o do tá aqui e a ação tá aqui, porque é a ação que tá dando o significado pra gente. Aqui a gente só tem o to be já negando e dando a ação, porque o drinking aqui, ele tá sendo bebendo. Não é o que ela tá fazendo, ela tá fazendo, entendeu? Ela tá fazendo está, ela não está bebendo. Quer dizer, ela tá bebendo, mas você conseguiu entender? Porque, tipo, na estrutura do inglês, o que ela faz é só o verbo que tá vindo depois dela. O verbo que tá vindo depois dela não é ela que tá fazendo necessariamente. Então, por isso que a gente não usa o do quando a gente usa o to be. Quer dizer, a gente não usa o do quando a gente usa o to be, porque o to be não precisa do do. E é assim que a gente vai descobrir quando que a gente vai usar qual. E não precisa repetir o to be, e tá aí o do. É assim que funciona a vida. Se você tiver dúvida do do, tem vídeo falando sobre ele tá linkado na descrição. Se você tiver com dúvidas sobre o to be, tem vídeos, playlist falando sobre ele, tá linkado também na descrição. E você pode aprender inglês de verdade. Gente, eu coloco minha cara de vendedora, fica uma caca. Mas enfim, você pode aprender inglês. Porque eu falei, eu coloco minha cara de vendedora, mas na real eu não tô nem aí pro dinheiro, eu quero é te ensinar inglês. E o Brainstorm Club é um jeito que eu achei pra conseguir te ensinar inglês melhor do que eu consigo aqui no YouTube. Porque aqui falta a constância, aqui falta a repetição, aqui falta o sair de um vídeo e pro outro e eles estarem conectados. E não tem como fazer isso aqui porque você não vai assistir dessa forma. Então, a única forma que eu achei pra te dar essa continuidade que você precisa pra você aprender de fato foi criando o clube, o Brainstorm Club. E o Brainstorm Club, ele só não é de graça porque ninguém dá valor pra nada de graça. Então, eu cobro 10 conto no mês, 10 real, só 10 real. 10 real no mês, pra você ter aula de inglês lá, linda e maravilhosa pra você, e acesso direto a mim, porque, né, eu sou um deleite de pessoa. Então é isso que nós temos pra hoje. Se você quiser assistir mais vídeos, o YouTube acha que esse vídeo aqui você vai gostar. Se você não quiser assistir mais vídeos, fica à vontade. Nos vemos amanhã. Você se cuide, não faça nada que eu não faria. Um beijo e até amanhã.